Vamos falar sobre Vasco, então, agora, mas tem que subir o número de likes. Ó, coloca aqui. Temos que subir o número de likes. 2.000 likes é a meta de hoje. Daqui a pouquinho, o Gabriel Menino vai aparecer por aqui. Do Santos, entrevista exclusiva. Ele que pediu para segurar um pouquinho. Tá fazendo tratamento lá no Peixe. E Pedro Ivo Almeida com bastidores da entrevista exclusiva com Carlo Ancelotti. Mas, ô Vinícius Pinto, pronto aqui no chat. Vamos falar sobre Vasco no Fala Fonte. E Vasco... Eu não quero mais falar do Vasco. Pula aí. Então tá bom, falar aí... do Flamengo. Ô, produção, aí me quebra, brincadeira. Aí estão falando de Bigodinho. Não, mentira. Fala sobre Flamengo, Mentira. Matheus Vamos Rodrigues de Vasco, falando aqui no nosso chat. Também vamos falar então sobre Flamengo, Matheus Rodrigues. Primeiro, sobre o gigante da colina, que era a prioridade, estamos prometendo desde o início do Fala Fonte. Ontem, Bruno Andrade, você trouxe uma informação aqui no Fala Fonte sobre a negociação com o Sosa, do Racing, que a torcida do Cruz Maltino ali começou a ficar pessimista, será que vai cair o negócio? Outros nomes estão sendo avaliados, como você trouxe com a exclusividade do Castanho, volante do River Plate. A torcida do Vasco agora pode voltar a ficar otimista? Essa negociação destravou? Pode e deve ficar otimista, mas o Vasco tem encontrado muitas dificuldades aí nos reforços. A novidade de hoje é positiva, né? Amanhã, de repente, vira novidade negativa. Então, todo cuidado é pouco. Entretanto, todavia, justo dizer, Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco na Argentina, na noite de ontem, ele praticamente desbloqueou a negociação do Santiago Sosa, zagueiro barra volante argentino do Racing. Não está fechada a negociação ainda, ela ficou travada ontem no começo do dia e até por isso trouxemos o nome aqui do plano B, o colombiano Kevin Castanho do River Plate, que esteve na última Copa do Mundo, mas o plano A sempre foi o Santiago Sosa, até por cumprir duas funções, zagueiro e volante. A informação que eu recebi mais cedo é que a negociação caminhou positivamente ontem à noite, ela foi praticamente desbloqueada. O Vasco acertou ali a questão financeira, fez alguns ajustes e é expectável, não vou cravar, mas é expectável que o negócio seja fechado entre hoje e amanhã. Mas a notícia é promissora, a notícia é positiva. O Vasco hoje volta a ficar mais perto da contratação do volante argentino, zagueiro volante argentino Santiago Sosa. Perfeito. Daqui a pouquinho vamos completar mais informações sobre Vasco aqui. Bruno Andrade tem mais detalhes. E é uma transferência em definitivo, tá? É uma compra. Ao longo do dia, depois eu trago o valor, como é que ficou o ajuste financeiro. O Kevin Castanho, se viesse, ou caso seja ele, a depender aí das dinâmicas da negociação, o empréstimo com obrigação de compra, se for o Castanho. Mas como o Sosa avançou, e ele, ao que tudo indica, será o próximo reforço do Vasco, o Sosa é compra, é transferência em definitivo. Ó, a torcida do Flamengo e do Cruz Maltino que estão no nosso chat, calma, já vamos trazer mais informações sobre Vasco, Flamengo aqui, como prometemos. Ô, Bruno Andrade, vamos voltar a falar sobre Vasco aqui então, porque nós prometemos, e você reforça a sua informação sobre o Sosa, que a negociação entre Cruz Maltino e Racing foi destravada. E depois eu dou um detalhe aqui, e a gente está entre mais detalhes sobre o Cruz Maltino, Flamengo, os reforços que podem pintar no Gigante da Colina. É isso, está sendo destravada, não foi destravada na totalidade, está sendo destravada. O Admar Lopes, diretor, está na Argentina e a ideia é quando voltar para o Rio de Janeiro, voltar para o Brasil, voltar com o negócio fechado, uma transferência em definitiva. É isso, expectativa positiva para o Santiago Sosa, zagueiro volante argentino, ser contratado pelo Vasco. É isso aí, Bruno Andrade. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ó, temos algumas informações muito importantes. Vou falar agora, André Hernan, nesse Fala Fonte, já que a gente está falando e discutindo sobre reforço no Cruz Maltino, tem um nome que pode pintar no Gigante da Colina, viu? Qual o nome? O Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro e atualmente no Pumas do México. Eu trouxe a informação recentemente no Fala Fonte que o Botafogo está interessado na contratação dele, mas agora tem a disputa com o Vasco, porque o Gigante da Colina tem interesse na contratação do Nathan Silva, já abriu conversas, ainda não formalizou uma proposta, mas sinaliza com valores por uma oferta de compra. Não formalizou ainda, tá? Mas discute uma compra com o Pumas do México, com seu staff, e ele está nesse radar do Gigante da Colina para voltar ao futebol brasileiro. Porém, o Vasco tem uma disputa forte no mercado pelo Nathan Silva. Tem o Pumas, próprio time dele,
fez oferta para renovar o contrato. Ele tem contrato com o time mexicano até junho de 2027, então ele vai entrar no seu último ano de contrato por lá. O Dynamo Houston, da Major League Soccer, tem interesse. E, recentemente, o Shabab Al-Ahly, time do André Jardine, nos Emirados Árabes Unidos, também demonstrou interesse. Então, além do Vasco, Botafogo, Dynamo Houston e o Shabab Al-Ahly e o próprio Pumas estão interessados no Nathan Silva. Mas é isso. O Cruz Maltino abriu conversas e tem interesse na contratação do Nathan Silva, que eu acho um bom zagueiro para o futebol brasileiro e é um dos destaques do futebol mexicano também. Vale lembrar que a negociação não é fácil por esse motivo. Agora, Bruno Andrade, ainda falando sobre Vasco aqui no Fala Fonte, calma, Juninho, vamos falar sobre Flamengo aqui, mas tem que subir o like, tá? Tem que subir o like. Me reforça a informação que você tem aqui sobre Lúcio, né? O André Hernan e você apuraram no Fala Fonte, trouxeram na ESPN que o Cruz Maltino tem interesse na contratação do Lúcio Rodrigues, atacante do Neon, da Arábia Saudita, ex-Bahia, bom jogador. E aí você vai me complementar como está essa negociação, se existe a possibilidade de andar, é um jogador caro e o Cruz Maltino está querendo realmente ele ainda. Lembrando que a gente trouxe a informação do interesse no Lúcio Rodrigues. O Hernan logo depois traz com exclusividade a proposta de empréstimo pelo Lúcio Rodrigues, Luciano Rodrigues, uruguaio, ex-Bahia, hoje no futebol da Arábia Saudita. Se a notícia é positiva em relação ao Santiago Sosa, a situação está sendo desbloqueada hoje, factual, veremos o dia de amanhã, depois de amanhã, mas hoje é uma notícia um pouco mais pessimista, porque a primeira investida do Vasco pelo Lúcio Rodrigues não foi bem vista pelo Neon e pelo próprio jogador. Falta algo mais. Para o negócio sair, o Vasco vai ter que melhorar a proposta, vai ter que melhorar as condições. Não estou aqui descartando o jogador, só estou trazendo um tom mais pessimista. O Santiago Sosa mais otimista, o Lúcio Rodrigues mais pessimista. Veremos os próximos passos e, naturalmente, por conta dessa dificuldade, o Vasco mergulha no mercado para olhar outras opções para reforçar o ataque. O Lúcio Rodrigues não é o único, mas é isso. Veremos os próximos passos, porque todo dia pinta novidade, hora boa, hora ruim, do Cruz Maltino. Cadê as notícias do Vasco? Perguntou o Opa, e aí, cadê? Vamos de morteirinho? Eu acho que vale. Já dá morteiro, Bruno? Joga o morteirinho aí. Vai, joga o morteirinho. Joga, vale. O chat do Pra te falar do Memphis. Exatamente. Mas o morteirinho pode agora. Vasco, atenção, torcedor do Vasco. Agora, pode ser ou não? Calma aí, é uma boa produção? Não, é morteirinho, calma. Tá, São então João. eu vou fazer o bom, então. Já jogou biriba? Joga bomba, não tem problema. Sabe o que é biriba? Sei, a biriba é tipo estalinho. De caixinha lá que você... Esse é estalinho pra alguns, né? Biriba. Biriba. Não, joga a bomba e aí eu faço o termômetro da bomba. E eu explico que ela não é nem uma bomba, mas também não é um estalinho, é um morteiro de leve. Tá, joga a bomba. Perfeito. Então, vai, coloca a bomba aí. E sobe esse like porque tem informação do Vasco agora com o Bruno Andrade e daqui a pouco André Hernan vai falar sobre Memphis Depay e tem mais informações do Corinthians. Mas agora, ô Bruno Andrade, em que nível é essa bomba? Me explica. O torcedor do Vasco pode ficar feliz ou é triste? Depende, ele pode ficar primeiro triste e depois feliz, ou pode ficar triste ou ficar feliz e depois triste, porque são duas informações aqui, são dois jogadores e o Vasco só vai contratar um deles. Tá. E eu vou trazer aqui um novo nome que o Vasco procurou, já tem conversas em andamento, isso porque o outro nome, a negociação emperrou. Não caiu 100%, não estou cravando aqui que esse jogador já não vem mais, então vou começar por aí, até para ser mais justo e tranquilizar o torcedor do Vasco. Vamos lá, torcedor Cruz Maltino. A negociação com o Santiago Sosa, volante barra argentino, zagueiro barra argentino, volante, zagueiro argentino do Racing, uma negociação que envolvia ali mais ou menos 7 milhões de dólares, vinha caminhando muito bem, mas ela hoje está no impasse. Repito, não caiu, não estou cravando que o Sosa não vem mais, só que essa negociação está emperrada por vários motivos, entre eles naturalmente questões financeiras, forma de pagamento, etc. Mas como ficou emperrada, o Vasco se viu na obrigação de ir ao mercado, buscar outras opções, analisar outros nomes e já abordou o River Plate, também da Argentina, pelo Kevin Castanho.
também volante colombiano. Lembrando, né, o Vasco tem uma negociação em andamento com outro volante colombiano, Nelson de Ossa, do Betis. Outra negociação também bem complexa, bem conturbada, mas enfim, não vou tocar nela agora. Vou falar mesmo do Sosa, emperrado, não caiu, emperrado, uma coisa de cada vez. Abriu conversas com o River Plate pelo Kevin Castanho. E se a negociação for para frente, caindo o Sosa, se a negociação com o Castanho for para frente, é um empréstimo com obrigação de compra a depender de metas na casa ali dos 6, 7 milhões de dólares. Ou seja, inicialmente ele chegaria por empréstimo com opção e passaria a ser uma obrigação caso ele atingisse determinados objetivos. Não tenho os objetivos agora, se são números de jogos, números de gols, algum título, classificação para Libertadores ou algo do tipo, mas para explicar na globalidade para o torcedor vascaíno, torcedor cruzmaltino, é isso. Kevin Castanho, 25 anos, esteve na Copa do Mundo com a seleção da Colômbia, camisa 22 do River Plate. Ele está na mira do Vasco, uma conversa inicial para o empréstimo com opção, podendo ser obrigação de compra, enquanto a negociação do Sosa está travada. O Sosa continua como prioridade, porque foi o primeiro pedido da diretoria, foi aquele que o Vasco avaliou melhor, mas não vamos ignorar nem o Sosa e nem o Kevin Castanho. E eu fui olhar um pouco mais o Castanho aqui. Ele, antes do River Plate, claro, começa no futebol colombiano, depois vai para o Krasnodar da Rússia, e só então ele vai para o River Plate, está no River Plate desde 2025. Eu tô vendo o currículo do Kevin Castanho aqui. Pelo River Plate nas últimas partidas, antes da parada da Copa do Mundo, nunca foi um jogador titular absoluto do River. Ele alternou bastante entre banco de reservas e titular. Ele entrava algumas partidas indo do banco. Esse é o Kevin Castanho, camisa 5 da Colômbia. Na Copa do Mundo atuou contra Uzbequistão e Portugal. Assim, o Sosa me parece, pelo que eu conheço mais do Sosa e futebol dele no Racing, é um jogador com mais qualidade de bola pé. Não conheço muito o Kevin Castanho, não vou ser aquele cara que vai elogiar o maluco sem conhecer ele direito. Mas, assim, o Vasco tá se movimentando. Ô, Bruno Andrade, até estava perguntando o De Ossa aqui no nosso chat. Eu não sei se você tem algum detalhe sobre isso. De Ossa, que está no Betis da Espanha. Se teve alguma atualização, se morreu essa história. 22, camisa número 22 do River Plate, Kevin Castanho, colombiano. Se teve alguma atualização do De Ossa, se ele vai ficar no Betis, porque ele chegou a marcar um gol, um amistoso ou preparatório para a pré-temporada do Betis. Se vai pintar o Vasco, estagnou, se tem algum detalhe sobre isso. A última informação que eu tinha do De Ossa era um negócio praticamente fechado por empréstimo. É quase como a história do Castanho aí. Empréstimo com opção de compra, mas ela se tornaria obrigação de compra por 12 milhões de euros. Se ele atingisse ali determinados objetivos, o Vasco automaticamente o contratava em definitivo depois do empréstimo. A minha última informação é de que o negócio caminhava positivamente, perto de fechar, mas muito honestamente eu não tenho nenhuma informação se caiu. Acho que não caiu, senão já teria recebido a informação, mas pode estar emperrada a negociação, assim como está emperrada a negociação do Santiago Sosa, assim como, não sei se o Hernan quer tocar nesse ponto, fui tentar depois mais cedo, enfim, estranho, mas mais cedo eu fui tentar perguntar sobre o Lúcio Rodrigues, o uruguaio do Neon da Arábia Saudita, que por enquanto não teve resposta ainda. O Vasco não teve a resposta em relação à oferta de empréstimo que fez por ele. Não sei se o Hernan tem algo mais sobre o Lúcio Rodrigues. O que eu tenho é isso, então, sobre Santiago Sosa e o Kevin Castanho. Vou perguntar aqui, a gente tem 10 minutinhos ainda de live. Boa. E vou perguntar aqui... Enquanto você está perguntando, Hernan, vou responder uma pergunta do chat aqui. O Caio tá mandando várias vezes, Caio. Calma. Uma hora você manda, a gente responde aqui. Danilo Luiz Henrique. Cara, o que eu vou falar sobre o Luiz Henrique aqui, não tivemos tantas atualizações assim, mas só para explicar essa história... se o Bruno Andrade quiser complementar depois, mas a gente está apurando mais detalhes para trazer mais completa essa informação sobre o Luiz Henrique no Flamengo, enquanto o Hernan está apurando sobre o Lúcio Rodrigues. Eu já mandei aqui. Boa. Rapaziada, boa, mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do mercado da bola do Vasco da Gama. Fica aí nossa opinião para você. Um grande abraço, até para mais, até o próximo vídeo. Fui.